ride-sharing, new forms of mobility, and autonomous vehicles. So we have more change coming. But we've had a lot of change that well, the change that we have coming, we don't know exactly what it's going to look like. But we do know what's happened in the last 20 years. So that's the context that we want to place not only the industry, but the policy environment here in Brazil in. So the study was structured, it's basically we've been doing it for the last year or so. Here's the authors. I'm just going to go through this. This is just house cleaning. I guess this is very important here at the bottom that these are our own views and not the views of the World Bank or any of the institutions that we work for. So we're free to say whatever we want. Thank you very much. So anyway, here's the structure of the study. Again, looking at the conditions in the global industry as a starting point. And I think it can be hard when you're in a country like Brazil to kind of really be fully aware of all the changes and all the dynamism outside of your country. So we've brought in some of the experiences in terms of development of the industry from other countries. And then we looked at Brazil, what's going on, and then the industrial policy environment, including previous policies going back 50 years, but then Auto Inovar Auto, thank you, and the planned changes incoming, whether it's Rota 2030 or something else. So, but based on this analysis, we have some recommendations. The report is available. I think it's on the thumb drive. Is that right, Mark? Yeah, so it's on the thumb drive. And I really cannot, in the short time I have, present all of the evidence and all of the arguments. So I'm really just going to go through the headlines here today and hopefully provoke some discussion. Maybe some of the ideas are good. Maybe some of the ideas we are off base, particularly when it comes down to the particular environment in Brazil. We're learning all the time and open to discussion. So to sum up our narrative in several steps, we have a story to tell. Is that again, this 50 years since the 50s, more than 50 years, sorry. 60 years of automobile policies, pretty heavy-handed at times in Brazil. There have been costs, as we've talked about in general for industrial policy. There do tend to be costs, and over this period of time, these costs obviously have been very, very high in a cumulative way. But at the same time, Brazil's industry is not performing very well, and consumers pay the price. So that's just the kind of snapshot of what we found. Specifically, there's a large trade deficit in automotive parts. Finished vehicle exports are volatile and mainly used as a kind of escape valve for when the market crashes here in Brazil. There's not a sustained or sustainable export profile to export either auto parts or finished vehicles from Brazil. The local content requirements, the local content achievements in terms of what percentage of the car is made up of local parts and components. And you have to remember, 90% of the value of any car is in its parts and components. We couldn't find any number on how well that's worked, which is either our research skills aren't good enough, or it's just really hard to find the numbers, or the numbers aren't available. So that speaks to lack of transparency or the ability to evaluate these programs, perhaps, as well as our research skills. But we can imagine, because that there are many auto parts that continue to be imported to Brazil, because you just can't build a modern car without semiconductors and complex parts and components that are probably made outside of Brazil. There's a high import tariff on those imports, so that's probably not going to change. So that drives up the prices of cars. So, but is it an abject failure? No.
You have 500,000 people working in the sector. About 90% of all the cars sold in Brazil, or at least the final assembly part, again, that's about 10% of the value of the car, happens here in Brazil, plus whatever components are made here. So, you know, without these policies, there probably would not be an automobile industry in Brazil. But, you know, looking forward, what can we do? I mean, is there any way to make this kind of closed system that is just built to you know, with multinational companies, by and large, except for a few exceptions, producing cars with a lot of important components for the Brazilian market? It's a closed system, and as we'll talk about, there's not, that's really not how the industry is going. So will future policies kind of tinker around the edges with the IPI tax, the industrial tax, perhaps even with the import taxes, with trying to stimulate innovation? Or is there a moment, an opportunity to kind of look at the industry and all the investment that's gone into it and try to do something, have a grander vision about how to make this industry more vibrant, dynamic, and globally engaged and globally competitive? So, but we need to consider the current realities of the industry, again, in the context of the global industry, and I haven't really talked about that very much. But what I see increasingly, because of these changes in the global industry, is that there's a mismatch between the kind of policy stance of what, you know, how policymakers see the industry and treat the industry, and what's going on in the global industry. The idea here is, and this is an old idea with industrial policy, with local content, et cetera, is to recreate the entire, more and more of the value chain for cars in Brazil. So you try to instead of importing the car, you say, well, no, there's a tariff, you have to build the car, you have to assemble the car here. Well, that's just 10% of the value of the car. Now you have to make engines here and transmissions, and so the local content requirements go up and up. So this was going on in the teens with the Model T. Okay, so this is how the Australian industry got started. Argentina, being the pre-war period, the Model T was actually assembled in 27 countries. So nothing new there, but that hasn't really worked. I mean, there really is no country except for Japan and then Korea that has been successful in developing its own fully blown automobile industry. I mean, that could be changing. Again, you don't just only look to the past. I mean, one of the reasons that it's so hard to develop your own automobile industry is that cars are hard to engineer. You have a lot of moving parts, especially combustion engines, transmissions, and to get a car that's drivable and that meets modern standards is very, very difficult. It takes, you know, a year and a half to design a car. They have long product cycles. The investment is huge, and it's been very hard for any new countries and new companies to really penetrate that club. That could be changing with electric vehicles, because electric vehicles are much simpler. But more than that, you've had a lot of fragmentation in the supply base. Big companies like Ford and General Motors and Fiat, et cetera, have outsourced more and more of the car to big suppliers. So the big suppliers, a lot of times from their home country, have been tasked with producing bigger and bigger chunks of the car: modules, subsystems, interior, entertainment, safety, suspension, etc. These are big, complex systems inside the car that they're now purchasing on the outside. The task before with industrial policy was to get the final assembler and then get your local suppliers to start supplying these. Today, these modules and systems are so big and complex that only the biggest suppliers can do them. So you have a layer of multinational at the assembler level, now matched by a layer of multinationals at the supplier level, the big, what they call the tier 1 suppliers.
So from an industrial policy perspective, what the effect that that's had is by and large crowding out those opportunities for local suppliers to upgrade and become part of the system. So this is what we call global value chains. In this industry, it looks this way. In other industries, it looks different. But in this industry, you have big multinationals at multiple levels of the supply chain. So what you have is a structure in the global economy that's populated by the global lead firms. The lead firms are the automakers, okay? And then global suppliers. This is probably the most important, paragraph in the whole report from my point of view. So you have global lead firms, global suppliers. They collaborate on new model and platform development in traditional design clusters. So not in Brazil, but in Tokyo, in Torino, in Detroit. So the big suppliers will have design centers in all of these places, or many of them, to collaborate on that next model. And then cars are produced, because of politics mainly, in the biggest markets of the world. So that's where Brazil comes in. Brazil is depends where you count or on the year, but we're about the 7th largest automobile market in the world. Very attractive for automakers to sell cars here, so they will come here to build the cars, bend to the local content requirements, pay the taxes, but those taxes and requirements are so high that the cost of the cars are too expensive to export. So it becomes a closed system. But that system is occupied by global companies that have a global view of what they're doing. They're designing here, they're producing certain parts in certain places and exporting them to final assembly in second places. But at the end of the day, they tend to build cars in the markets where they're sold. Okay, so because of this fragmentation, if you look at it just from the very top level of innovation clusters and production clusters, there's a geographic fragmentation between these two things. So it's interesting today. If you go to Detroit, you see a lot fewer final assembly plants, but you see more and more and more technical centers because companies are clustering there to design the next car for the big three, but also Hyundai is there, Nissan has a technical center there, Toyota has a big technical center in Detroit. So you have an innovation cluster. But that means that Brazil, regardless of LODEBAM, the good law, it's a great law, it sounds nice, but it's very unlikely that R&D, important R&D, is going to migrate to Brazil, regardless of the incentives, because of the way the industry is structured. So I made a picture of all this. It makes sense to me. I don't know if it makes sense to anybody else, but you have this global industry, so the big circle is the world, and you have the business relationships formed at that level, okay? So you have the same automakers working with roughly the same set of suppliers on a global basis. But production systems tend to be either national in big countries like in China or regional like in NAFTA or in Europe, where you have parts and components and parts of the process made in Eastern Europe for cars that are sold in Western Europe. So you have because cars are made up of big, heavy parts, their transportation costs matter in this industry. So you have this kind of clustering around a regional system for manufacturing. So inside of those regions, you have countries, and inside of those countries, you have particular cities and industrial regions that have either production or maybe they have a design center, the black dot. So when it comes to Brazil, you have South America with several countries that have automobile industries, but no design clusters. So that's kind of helps me think about how that all works. So to cope with this system, what does Brazil do? I think it needs to think about the whole industry differently.
instead of trying to capture the entire industry in Brazil, including innovation and developing new vehicles, I mean, maybe there's scope for that with new transportation models, electric vehicles, et cetera. But to try to get the traditional auto industry here in a way that is where it becomes kind of Brazilian and becomes internationally competitive and profitable and high productivity, I don't think that would work, and I think it takes some new thinking. So, one of the things I'm going to talk about here is specialization. Because you have a fragmented industry, you have particular, the opportunity for particular countries and regions and cities to be good at certain things in the industry and become global players in terms of exports, in terms of participating in the industry through outward investment, setting up those technical centers in Detroit, for example, and becoming part of that global system instead of here only inside of this bubble of Brazil. So what questions can we ask? You know, what are the technologies that Brazil could be good at? Which vehicle models? And when I say vehicle models, you know, parts and components in cars are very specific to the model. So if you want to have scale efficiencies, it's really, it usually, except for things like wheels and tires and batteries and other things that can go on a lot of different cars, the individual parts, like if you want to get the fan breaks on your heater, you have to go get the fan for that car. Not even another Toyota, but, you know, although Toyota shares a lot of parts, you know, but for that particular model year, that's how specific it is. So the only way to get scale economies is to, at the level of vehicles, is to produce more of the same model. So what models can Brazil specialize in? You know, in Thailand, they specialize in pickup trucks. So they make a lot of pickup trucks. And that they've done that through an excise tax system that favors pickup trucks for export, and on the other side, micro A cars for driving in the local market. So that's just an example. But you know, those questions of, you know, those are strategic questions. You know, an industry has to make its own strategy. Obviously, the government can't be a strategist for companies, but the question should be asked. And it's a different sort of question than the questions that have been asked. So specialization, exposing, as I go back to the Korea case, exposing the industry here to international competition through the reduction of import tariffs, reduction of ISI, I didn't put that in there, should have. And then an export orientation in general. Obviously, export targets would get run afoul of the WTO, but you know, export finance and other supports for export logistics and the kind of horizontal part of supporting exports are a good idea. So specialization, as I mentioned, sorry, I'm repeating this. Good, so I can get through quicker. And then that level of specialization doesn't have to be just in cars, but it can be in parts and components. Certain local suppliers are already multinationals, only a few. But there's an opportunity for companies here in Brazil that are really good to sell internationally, to invest internationally, to learn and engage in technological learning through being in other places outside of Brazil where the action is in terms of design, and bring those skills back to Brazil. So, again, I mentioned Thailand. I'm out of time. The Philippines has a new program. I can't evaluate it because it's brand new, but they have similar incentives that Brazil has, but they tie them to specific vehicles. Until you're making over 150,000 units per year of a particular model, you don't get the incentive, right? So that creates these scale effects where you're at least making 150,000 of a particular model, and then all the parts and components can come in behind that.
and have scale effects there as well. What we see in country after country is the folks who are responsible for investment attraction, they're rewarded for bringing more and more and more and more companies into the country. So Vietnam, for example, has 14 automakers, and they're all making about 5,000 units per year. So it's not a very healthy industry that way. Iran was able to, I won't go with that. So takeaways, I think a new vision is needed. And, sorry, I had something here I wanted to show you. I don't think the final version got here. One of the things I just wanted to say is that, you know, if you expose the industry to international competition, you're going to lose companies. You're going to lose inefficient companies. And even at the level of these global automakers that are here, there are several here at the bottom of the list in terms of output that are running suboptimal scale. So, you know, do they all need to be here? So anyway, so I think that it's, you know, these types of transitions are painful. Brazil's put it off for a long time. And I think that that transition should be part of the next plan. Thank you. Thank you, Tim. Seguiremos agora com o debate sobre o tema. Convido o senhor João Manuel de Mello, do Ministério da Fazenda, Samuel Pessoa, do IBRE FGV, Philip Schimann, presidente da Mercedes-Benz Brasil, e Dan Yosp, vice-presidente do IED. E para moderador, convidamos o senhor Cristiano Romero, editor executivo e colunista do Valor Econômico. Podemos começar? Bom, nós vamos depois pegar perguntas da plateia por escrito, por favor. Eu queria primeiro fazer uma pergunta ao presidente da Mercedes-Benz no Brasil, Mr. Schimann. O Brasil, como dizia Tom Jobim, não é um país para amadores, né? Porque o golpe militar de 64, a motivação dele era impedir que o comunismo tomasse conta do Brasil. Aí os militares assumem, aplicam um choque liberal nos primeiros anos do golpe, né, da Revolução, e nos anos 70 eles fecham a economia completamente e adotam um modelo de distribuição de importação, e instauram no Brasil um modelo soviético, né? Esse modelo acaba ruindo no final dos anos 80, não foi porque assumiu lá um presidente liberal, é porque não dava mais para sustentá-lo, o Estado quebrou. Agora, a gente aprende, então, com o Sturgeon, que, na verdade, o Brasil fez uma abertura da economia nos anos 90, uma pequena abertura, na verdade, e depois, eu me lembro que várias indústrias de autopeças quebraram, porque as montadoras começaram a importar peças e componentes enfim, de outros mercados. E o que a gente sabe, o que a gente aprende agora é o seguinte: essa indústria se fechou completamente. Voltamos ao Estado soviético na indústria automobilística, porque em 95, o primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele aplicou aumentou a alíquota de importação, acho que para 70, depois diminuiu para 35 ao longo do tempo. Mas veio a presidente Dilma e seu conselheiro mor, Nelson Barbosa, e criaram esse negócio aí chamado Inovar Alto, e aplicaram, então, uma sobretaxa de 30% de IPI sobre o produto importado. Eu perguntaria ao presidente da Mercedes o seguinte: se amanhã o governo brasileiro decidir abrir o mercado automobilístico, o senhor pega as suas coisas e volta para a Alemanha, ou o senhor vai ficar aqui fabricando carros e caminhões aqui? Estamos bem, né?
O debate começava muito bem. Olha, o problema, eu acho que é um pouco na história que você comentou. Tenho experiência com o Brasil faz quase 30 anos. Cheguei aqui em 1991, então na abertura do Collor. Tinha o dinheiro confiscado na época, né? O meu não, porque eu cheguei depois. Eu lhe disse, não é um país para amadores. Exatamente, não é, essa vida não é para iniciantes, eu sempre falo para o nosso pessoal também. Mas o problema maior, e eu acho que isso que você está falando, isso pesa muito na decisão, e o que vai acontecer amanhã? Então, amanhã vamos abrir o país, ótimo, e daqui a 2 anos, vamos fechar o país de novo? Este é o caminho. Então, o problema do Brasil, um dos maiores problemas, e não só para a indústria automobilística, é na previsibilidade das coisas. E o que a indústria precisa, nós precisamos, é uma previsão o que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, os nossos ciclos de investimentos. E eu aqui represento uma empresa que tem uma base de veículos comerciais muito fortes, onde os ciclos são maiores do que em automóveis. Automóveis se fala em ciclos de 5, 7 anos. Em caminhões, ônibus, 10, 15 anos, muito maiores. Então, nós precisamos de uma previsibilidade. Então, sem dúvida, se você falar amanhã vamos abrir o mercado, eu acho que não só a indústria automobilística, você pode fechar quase todas as indústrias aqui no Brasil. Né? Mas aí a pergunta vem, é um problema da indústria? Aí eu falo para você, não é um problema da indústria. Porque se eu olho a nossa indústria, a nossa fábrica por dentro, vou citar um exemplo. Nós temos, uma vez por ano, nós temos concursos internacionais, mundiais, onde a competitividade e a produtividade das fábricas estão sendo analisados. E eu tive a felicidade de estar no mês passado em México, Saltillo, onde teve este concurso, e nós, entre 10 ganhadores, nós ganhamos 3 primeiros prêmios, 2 segundos e 2 terceiros. Querendo dizer que, por dentro das fábricas, muitas coisas estão funcionando bem, estão produtivos. O problema é a questão horizontal, como competitivos estamos nós como país aqui e como nós podemos, na verdade, trabalhar aqui. Para isso precisamos de uma previsibilidade. A indústria ela vai acompanhar e deve participar nessa discussão, mas a gente não pode achar que daqui a 6 meses a gente pode mudar todo o nosso modelo. Eu queria fazer uma pergunta a próxima pergunta para o Dan Yosp, que é vice-presidente do IED. Enfim, se existe uma instituição que realmente estuda a indústria no Brasil a fundo, é o IED. Bom, o Brasil, como todos nós sabemos, o Brasil quebrou, né, gente? Não vamos dourar a pílula, o Brasil quebrou. Porque nós temos aí um déficit primário de 3% do PIB que o governo não consegue simplesmente reduzir. Entrou um governo com a equipe econômica liberal e eles estão tendo enorme dificuldade de lidar com esse déficit. Déficit primário, ou seja, o déficit nominal, ano passado foi 10% do PIB, né, Samuel? A dívida pública está crescendo 10 pontos percentuais por ano. Diante disso, claro, o governo tinha que rever a política de subsídio. E aí, eu achei curioso, porque o BNDES, já tentando fazer uma revisão das malfeitorias do ancião regime, fez um estudo que me deixou realmente chocado, sobre o PSI, que é a linha mais subsidiada que pode haver no planeta Terra. Acho que nem juro negativo nos Estados Unidos é tão favorável quanto o PSI. Eu estou brincando, claro, mas, enfim, é baixíssimo, o juro é baixíssimo. Ele não é sequer TJLP. Mas o primeiro setor, o setor que mais toma recurso no BNDES, mais tomou recurso sob o PSI, foi o setor automobilístico. Quem é que está no setor automobilístico? Multinacionais com acesso a dinheiro muito barato na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, everywhere. E eu lhe pergunto, Yosp, o governo está começando a rever essa política de subsídio. Você acha que o Brasil, a indústria automobilística e a indústria em geral, vamos falar da indústria automobilística, que talvez seja o tema do nosso painel, você acha que essa indústria automobilística ela precisa de subsídio? Vai continuar precisando desses subsídios que ela recebe hoje? O maior tomador de recursos no BNDES, da linha mais barata do BNDES.
Só um comentário sobre esse seu último ponto, e aí eu volto ao ponto central. O grande volume de recursos do PSI ele está relacionado à aquisição de equipamentos nas linhas tradicionais do BNDES. Então, o subsídio, entre aspas, e como ele foi alocado, a gente pode debater aqui, mas efetivamente ele está indo para aquele que adquiriu aquele bem. Do ponto de vista do IED, eu também presido o Sindipeças, que é o sindicato da categoria das autopeças, a gente tem uma visão coincidente de que o Brasil precisa se inserir competitivamente no mundo. E a utilização de mecanismos quaisquer que sejam tem que ser debatidos, tem que ser transparentes e tem que ser mensuráveis e tem que ter início, meio e fim, como eu acho que provavelmente, dentro de alguns pontos do tema, ele também abordou aqui. Então, nós não temos uma distensão em relação a isso. E eu acho que o Schimmer trouxe um ponto que a gente fala muito, que é essa questão da horizontalidade. Esse apetite por discutir o setor automotivo me parece um pouco descasado nesse aspecto da realidade da horizontalidade desse tema. Ou seja, o mesmo ponto que o Schimmer trouxe para o setor automotivo, eu posso lhe trazer para o setor de autopeças. As empresas que detêm hoje 70% da atividade de autopeças no Brasil são empresas multinacionais, os chamados Tier 1, ou os Tier 2, Tier 2 globais também. Eles vão ganhar a mesma quantidade de prêmios que o Schimmer colocou aqui. Até um exemplo interessante, o mais novo polo automotivo do Brasil ele está em Goiânia, no Pernambuco. As empresas de autopeças que estão lá, numa base em que o labor, os trabalhadores, têm a menor afinidade com o automotivo no Brasil inteiro por ser o mais novo, estão ganhando todos os prêmios internacionais dentro das suas empresas das atividades análogas. Ou seja, quando você colocar uma atividade em Goiânia, em Monterrey, no México, em Izmir, na Turquia, na Coreia e elsewhere, você vai achar que o Brasil vai estar nos top 3. Quando você for fazer a conta integral do custo daquela atividade dentro daquele ambiente, com a segurança do trabalho, a questão da destruição do produto no caminho até o cliente por causa da logística, a questão da tributação, a questão do juro real, a questão dos seguros, que vão estar num ponto bastante caro pelo roubo de mercadorias no caminho, o litigation geral no Brasil, os litígios em geral, mas se a gente pegar apenas na área trabalhista, nós temos um litígio recorrente no mundo das autopeças que beira 2% da venda líquida do setor. Apenas como referência, uma autopeça que trabalhe muito bem no mundo, ela fará entre 2% e 4% de lucro líquido nas suas atividades sobre vendas. Se você fizer uma analogia para o Brasil, você já estaria entre 0 e 2% pela existência do litígio trabalhista que a gente supõe que é um não recorrente, que vai acontecer à frente, mas que é um recorrente, ele está acontecendo todo ano. Então, discutir a questão da indústria automotiva como um ponto isolado, aí eu, francamente, acho que é um pouco estranho, porque nós estamos inseridos numa conjuntura em que os problemas efetivos que nós enfrentamos não são verticais, não são setoriais, eles são horizontais. Agora, seja no âmbito do IED, seja no âmbito do Sindipeças, nós estamos defendendo, e a CNI também, e a indústria, a inserção do Brasil no mundo. Nós somos defensores árduos do acordo com a União Europeia, do ingresso do Brasil na OCDE e todas as iniciativas que a gente possa tomar nesse sentido. Diga-se de passagem, nós vamos ter, provavelmente, dando certo a iniciativa com a União Europeia, um cronograma de desgravação que levará as nossas alíquotas a 0 num horizonte de tempo, com uma base de produção que hoje produz 6 vezes o volume que nós produzimos, supondo que, ao longo desse tempo, o Brasil vai resolver os seus problemas horizontais. Então, eu vejo uma agressividade hoje da indústria em buscar essa aproximação do mundo. Mas nós temos um grande desafio, e que não está, francamente, nas mãos do setor A ou do setor B. São temas razoavelmente horizontais, nacionais ou regionais, que a gente vai precisar resolver ao longo do tempo. Samuel, você gostaria de comentar isso ou não? Então, acho que tem
nessa questão horizontal, em geral, se a ineficiência do país e as imperfeições e os problemas de custo do país, eles são horizontais, ou seja, eles afetam todos os setores produtivos de forma mais ou menos equânime, em princípio, num regime de câmbio flutuante, o câmbio deveria corrigir isso, né? Então, essa não deveria ser, em princípio, o motivo para a indústria automobilística ter problemas. É verdade que nós tivemos, no passado, períodos em que o câmbio era administrado, em que o câmbio era fixo, e aí tinha até, o Romero estava me lembrando agora, aquele período do primeiro mandato da FHC, que o câmbio ficou muito fixo, apareceu um déficit, e aí se aumentou as tarifas de importação para tentar atingir o objetivo macroeconômico. Mas a gente hoje tem uma governança macroeconômica que me parece muito mais saudável. Aí, um dos problemas que eu vejo é que eu acho que a indústria ela está com a agenda errada. Quer dizer, isso aconteceu muito nos últimos 10 anos. A indústria, eu acho que tem problemas da indústria. Na minha opinião, são 2 problemas. Porque, assim, os problemas horizontais, então, como eu estava dizendo, o câmbio corrige. O problema da indústria não é que a indústria brasileira, esse é um tema que as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas é assim mesmo. Quer dizer, a indústria brasileira ela não compete com a indústria fora do Brasil. Por quê? Porque se a indústria brasileira competisse com a indústria fora do Brasil, o câmbio se desvalorizaria e resolveria o problema. O problema é que existem outros setores brasileiros que têm uma competitividade maior. Quer dizer, na verdade, a indústria do Brasil compete com o agronegócio no Brasil, compete com serviços no Brasil, compete com os outros setores. Essa que é a tragédia. Porque se fosse... E as questões horizontais, elas são corrigidas pelo câmbio, pela média da produtividade dos diversos setores. Então, tem um problema dramático da indústria, que nós somos uma sociedade que escolheu ter uma taxa de poupança muito baixa. Quem poupa muito pouco, consome muito. Quem consome muito serviços. E isso gera uma baixa... E consumindo muitos serviços, como eu não consigo importar serviços, eu vou ter que produzir localmente serviços. E serviços é o setor trabalho intensivo. Então, poupança baixa gera muito consumo gera muita demanda por serviços, muita demanda por serviços gera muita oferta de serviços, como o setor de serviços é intensivo no fator trabalho, gera uma pressão pelos salários. E isso afeta a competitividade da indústria. Isso torna o fator trabalho muito caro. Então, tem um problema da indústria que é meio insolúvel, tanto é que os países que tiveram um desenvolvimento industrial mais forte no pós-guerra são todos países que apresentam taxas de poupança muito elevadas. Além disso, a gente tem um outro problema da indústria, que afeta a indústria mais do que os outros setores, que é um custo de observância da legislação tributária muito alta, impostos indiretos. Como a indústria tem cadeias produtivas mais longas do que os outros setores, isso gera um gravame maior. Então, a impressão que eu tenho é que a indústria ela deveria começar a ter uma ação nessas dimensões. A indústria precisa reconhecer que a estabilidade fiscal que vai garantir juros baixos é das coisas mais importantes para ela. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a indústria precisa estimular muito a agenda de reforma tributária no sentido de redução do custo de conformidade ou do custo de observância da legislação tributária, que o Brasil é o país mais... que apresenta esses custos lá na série do Banco Mundial, acho que de 190 países, a gente é o 180º, alguma coisa assim, uma posição muito ruim de competitividade. Eu acho que, nos últimos 10 anos, a indústria, em vez de olhar os problemas dela a partir desse ponto de vista, ela foi muito no varejo.
A distorção é um programa aqui, outro programa acolá. E o que aconteceu é que a soma desse varejo gerou um problema macroeconômico tão grande, que a gente está vendo aqui. Estamos saindo da maior perda de PIB dos últimos 120 anos, gente. Eu não estou exagerando, o número é este. É a maior perda de PIB dos últimos 120 anos, é a segunda maior perda de PIB per capita dos últimos 120 anos. Com a diferença que, no passado, quando a gente perdia PIB per capita assim, a gente tinha uma perda de termos de troca da ordem de 40%. Dessa vez, a gente teve uma perda de termos de troca de 8% só. Então, acho que esse é o problema geral. Tenho 2 minutos para falar um pouco sobre o trabalho do Sturgeon. Eu acabei me metendo, né, por isso que eu fui convidado aqui, porque com o Marcos Lisboa eu escrevi um artigo relativamente longo na Folha de São Paulo, repercutindo um pouco o trabalho do Banco Mundial, o trabalho do Sturgeon e os colegas dele, e o final do programa Inovar Alto e o que a gente faz daqui para frente, né? O que o trabalho mostra é que a gente está numa... A indústria brasileira automobilística, se ela não mudar o enfoque dela, ela provavelmente tem dias contados. Porque o que foi o Inovar Alto? Né, que foi, na prática, um aumento da alíquota de importação em 30 pontos percentuais. Então, de 35 a gente passou para 65. Foi a competição da China vindo, e aí a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, fizemos. E o programa ele foi eficaz em reduzir a penetração de importação. Ele teve, acho que ele não teve nenhum outro efeito. Ele não melhorou a tecnologia, não teve, nas outras métricas de desempenho do programa, ele não foi bem sucedido, mas ele foi muito bem sucedido em reduzir a penetração da importação. O problema é que, quando eu olho a Ásia, eu vejo a China, depois eu vejo a Índia, depois eu vejo Mianmar, Vietnã, sei lá quem que vem depois. E cada vez que tiver um novo competidor, grandão, muito poupador, que tem sistema educacional de primeira linha, entrando no mercado, eu vou ter que colocar 10, 20, 30 pontos percentuais. Onde que esse negócio vai acabar? Né? Quer dizer, a gente projeta o caminho que a gente percorreu até aqui, e eu acho que é isso que o relatório do Sturgeon mostra, a gente não tem um equilíbrio lá na frente. Provavelmente a gente vai ter que ter alíquotas crescentes de importação, as novas tecnologias vão colocar um monte de robô, a gente vai desempregar do mesmo jeito e vamos ficar convivendo com um modelo que não fica de pé. Então, certamente, essa indústria ela tem que se repensar, tem diversos modelos, tudo não vai ter saída fácil, não tem saída fácil. Me deu muita dor de cabeça quando eu vi aquele número, 500 mil empregos, me deu. Porque eu sou um professor de economia com uma visão mais liberal. Mas você olha o número, 500 mil empregos, preocupa. Né? São 500 mil famílias, é muita gente. Né? Mas, por outro lado, o caminho que a gente percorreu até agora, ele não é um equilíbrio. Eu vou pedir ao João Manuel, que é assessor lá do Ministério da Fazenda e cuida das reformas microeconômicas. Eu queria que você, João, comentasse, ou seja, em que estado que vocês estão ao lidar com essas questões que foram colocadas aqui. A gente sabe que é curioso, né? Todo mundo, quando a Dilma estava aí nos governando, ou nos desgovernando, ela criou um monte de coisa e todo mundo criticava. O IED criticava, a Fiesp criticava, a Febraban, todo mundo. Mas depois que ela saiu, aí entra o novo governo, não, vamos acabar com esse negócio de... Pô, eu estava lá no Valor 1000, que é um evento que o Valor faz anualmente. A gente faz um anuário com as 1000 maiores empresas do país, as melhores em cada setor, as maiores em cada setor. E aí a gente fez lá um talk show com o ministro Meirelles. E o presidente da Fiesp, como a Fiesp patrocinou, foi um dos patrocinadores do evento, ele discursou. E ele ali olhou para o Meirelles, estava sentado assim na plateia, antes de subir, e ele olhou para o Meirelles e falou: doutor Meirelles, esse negócio de mudar o PSI vai acabar com a indústria brasileira, nós vamos perder. Ele fez lá um discurso, criou uma saia justa para o Meirelles ficou calado, e quando a gente subiu, fomos eu e a Cláudia Safato, que é minha colega do Valor, ela ia fazer a primeira pergunta, eu falei: Cláudia, deixa eu fazer aqui. Aí eu virei para o Meirelles e disse assim: ministro,
O jornalista Paulo Scaff, acabou de fazer uma pergunta para o senhor pode responder? E aí o Meirelles respondeu de maneira muito dura. Disse para ele, olha, você tinha que falar isso mesmo, porque você representa um setor específico da sociedade, ou seja, da economia brasileira. Quando eu fiz a brincadeira aqui, não chega a ser uma brincadeira, que hoje o estado da indústria automobilística brasileira é soviético, porque, como o professor Sturgeon mostrou aqui para a gente criou a cadeia aqui dentro, a gente não tem ligação nenhuma com as cadeias globais. Então, vocês conseguem... Eu também tenho que levantar a mão. Tá bom. Mas então, eu vou pedir para ele comentar e aí volto para vocês. Mas, enfim, e ele lembrou uma coisa também interessante, que é o seguinte, ele citou a Coreia. A Coreia também fechou o seu mercado de automobilismo para criar uma indústria, criou, e depois foi abrindo a economia até, enfim, expor a sua indústria à competição. E isso certamente trouxe ganhos tecnológicos para os carros coreanos, etc. Mas o Brasil não. O Brasil fez isso lá atrás. Um dia a gente abre. Não abre. A verdade é essa. Porque no Brasil, assim, o imposto provisório vira permanente, né? O Brasil é um país muito curioso. Então, João, eu queria que você comentasse e dissesse para a gente aqui, primeiro, o estado dessa discussão dentro do Ministério da Fazenda, das coisas, e se podia também contar para onde que vocês estão caminhando. Obrigado, Romero. Você está funcionando, obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde, eu queria agradecer ao INSPER e ao Banco Mundial o convite, é uma honra comentar esse capítulo e esse aspecto peculiar. Eu vou começar respondendo a sua pergunta dizendo que eu concordo com o Dan. Eu acho que a gente devia diminuir um pouco esse fetiche com a indústria e dar mais atenção aos temas horizontais. Eu estou respondendo a pergunta, endereçando o comentário do Dan, comentando em cima do Dan, porque esta é a nossa agenda. Eu vou só dar um passo atrás para contextualizar. E essa contextualização, eu acho ela relevante porque, independentemente do corte que você faça, ela pertence a vários governos. Se você cortar há 40 anos, 30 anos ou 20 anos, fato é que o Brasil, se você comparar nesse período de tempo, a renda per capita do Brasil ela segue mais ou menos constante com uma fração da renda per capita dos Estados Unidos em 1/4. Isso significa que não houve convergência, e eu vou nesse nível de generalidade para depois falar sobre coisas bem práticas, inclusive comentando a afirmação de saída da indústria, caso haja abertura. A renda per capita, ou seja, não é que nós não entregamos crescimento, nós integramos crescimento em linha com os Estados Unidos, o que, dada a diferença de renda per capita, me parece um resultado aquém daquele que nós podemos fazer. A pergunta é por quê? Do ponto de vista mecânico, você tem 3 maneiras de crescer. Você pode, a renda per capita, você pode botar mais gente para trabalhar, uma fração maior de pessoas trabalhando. Você pode qualificar o capital humano, ou você pode acumular máquina. Só que tem uma quarta, que é a maneira como você mistura essas 3. As 3 primeiras a gente chama dos fatores de produção. E a quarta, pela falta de um nome melhor, que na verdade é só a medida da ignorância dos economistas, a gente chama de produtividade. No caso, total dos fatores. O Brasil não deixou de alcançar, ou pelo menos parcialmente alcançar a renda per capita dos Estados Unidos, por falta de investimento em máquinas, por falta de investimento em capital humano, ou por botar mais gente para trabalhar. Sobre esses 3 aspectos, a diferença diminuiu. Então, eles sugeririam que a diferença de renda per capita entre o Brasil e os Estados Unidos deveria ter diminuído. Como ela não diminuiu, a gente diz assim, a produtividade foi mal. Dito de outra forma, era mais fácil explicar por que o Brasil tinha a renda per capita só de 1/4 dos Estados Unidos há 30, 20 ou 40 anos do que é hoje. A nossa ignorância aumentou. Mas vamos tentar dar vida à produtividade. Eu acho que parte da vida à produtividade foi comentada aqui, que é uma
eu acho que é uma reclamação legítima e comum de todos os setores, por isso, novamente, reforço que a gente deveria tirar esse fetiche da indústria, porque ela é comum a todos os setores, mas a indústria reclama em particular que da porta da fábrica para fora as coisas vão muito mal. E vão mesmo, porque se a gente gasta dinheiro qualificando a nossa mão de obra para boa parte dela ficar fazendo arbitragem tributária, esse é um jogo, na verdade, não é nem de rouba-monte, é de destrói-monte. Porque no processo de construção da arbitragem tributária, você cria litigiosidade, briga com o fisco, e isso destrói produto. Nós fomos muito mal por um problema, a gente está misturando pior. E a pergunta é essa, por que a gente está misturando pior? É porque a gente tem pouca indústria e muito serviço? E a gente deveria tentar alocar fatores de produção dos serviços ou do comércio para a indústria? Ou é porque nós temos um problema transversal de produtividade aos setores? E a resposta, com a melhor evidência empírica que nós temos, é o segundo. Nós temos um problema transversal aos setores. Todos os setores têm produtividade razoavelmente baixa. Tem uma conta, uma decomposição que eu gosto de citar, e gosto em particular porque ela foi feita por 2 economistas do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra o seguinte: se nós replicássemos a estrutura produtiva da economia alemã, que grosso modo significa ter um pouco mais de indústria, a produtividade do trabalho, não é exatamente essa que eu disse da mistura, mas é parecida, cresceria 60% no Brasil. Agora, se nós mantivéssemos a mesma estrutura produtiva do Brasil, mas nós replicássemos a produtividade que a Alemanha tem em todos os setores, a produtividade do trabalho cresceria 400%. O que sugere que os nossos problemas são transversais, o que, por sua vez, sugere que a solução que nós temos que dar deve ser horizontal. O Piero chamou isso de consenso de Washington, depois ele falou consenso de Washington com intervenções horizontais. Eu prefiro o segundo, porque o primeiro termo tem um peso ideológico um pouco mais demasiado. Dado isso, a gente tem um diagnóstico claro. E nós vamos intervir com base nesse diagnóstico. A gente pode até estar errado, eu acho que a gente está certo. Mas o diagnóstico é claro. Foi mal por um problema de produtividade, e o problema da produtividade é um problema horizontal, transversal aos setores. Nós vamos fazer intervenções basicamente horizontais, mas sem dogmatismo. Nisso, eu acho que nós temos 2 grandes pilares horizontais. Tem um pilar da normalização do mercado de crédito. Você fala assim, mas essa horizontal não é específica ao setor financeiro? Não, o setor financeiro é um setor meio transversal, porque acesso a capital barato tem efeito em todos os setores. E nós temos, esse é um pilar enorme. Primeiro, um pilar de fechamento dos 2 segmentos do mercado de crédito. A TLP é só o primeiro passo. Perguntava-se, por que só o FAT? A minha resposta hoje é uma boa pergunta, por que só o FAT? E uma coisa é você fechar a meia entrada, e a outra é mesmo no mercado livre. Diga-se de passagem, não é verdade que os spreads são altos no Brasil se você fizer a média toda. É verdade que os spreads do mercado livre são altos. Se você colocar o PSI, a taxa de juros sim negativa, como foi concedido, os spreads médios começam a ficar mais ou menos em linha com o risco da economia brasileira. E do lado do mercado de crédito livre, nós precisamos melhorar o desempenho, e a gente sabe como melhora o desempenho. Não tem segredo, a gente já fez para trás e melhorou, ainda é ruim do ponto de vista de preço, talvez ainda seja. Mas a gente sabe o que diminui o spread, dar segurança jurídica. Não tem segredo, e isso diminui o spread. Aconteceu com a consignação em folha de pagamento por crédito pessoal, aconteceu com o reforço da alienação fiduciária por crédito para automóvel, e sempre que nós fizermos assim, vai acontecer. Nesse sentido, a gente, por exemplo, a medida provisória 775, já convertida em lei, que tem o potencial de ser, por desconto de duplicata, aquilo que a consignação em folha de pagamento foi por crédito pessoal. Eu quero só fazer agora, indo no tema do painel, o Inovar Alto, o Piero nos colocou uma taxonomia aqui que é muito valiosa. Se nós formos fazer as intervenções verticais, há 2 tipos de intervenções verticais. Intervenções de mercado, elas são, por exemplo, subsídios, isenções tributárias, proteção tarifária, são o que eu chamo de intervenções de mercado. E o outro conjunto são bens públicos, que é resolver problemas de coordenação, resolver falhas de mercado. A gente tem que se concentrar no segundo.
a gente tem que aumentar a produtividade, não à custa do consumidor, nem à custa do fornecedor, muito menos à custa do fisco hoje, até porque este último, eu acho que já não tem mais espaço, a gente já concorda a respeito disso. O inovar alto nesse sentido, e essa maneira que eu vejo o report do Team Surgeon, eu acho que ele falhou em duas dimensões importantes. Eu acho que menos o inovar alto, do ponto de vista de intervenção, foi um pouco à custa do consumidor. Ele em si custou lá R$1,5 bilhão por ano, e de fato, quando você coloca perto de outros programas, talvez o número não assuste, apesar de nós não gastarmos muito mais com saneamento básico. Tá? Se você colocar a desoneração do setor mais as outras coisas todas, dá uns 9 bi, já começa a ser um custo razoável. Deu no pico. Mas ele foi parcialmente à custa do contribuinte e ele foi muito à custa do consumidor. E eu ousaria dizer que uma das conclusões do relatório é que ele também foi à custa da produtividade ao criar escala, ao criar sobrecapacidade, a gente operar numa escala abaixo do que parece a ótima. Então, acho que a gente, a despeito de querer, eu concordo que a gente não tem que ter o fetiche, mas é um setor importante, é um setor que emprega as pessoas, muita gente, e isso nos leva à economia política desse setor, que é importante, a gente tem que levar em conta que tem a economia política do emprego. Eu acho que a gente tem que construir o próximo para resolver problemas de coordenação e não aumentar a produtividade, não à custa do consumidor e do contribuinte, e sim resolvendo os problemas de coordenação que nós temos. Schimmer, você quer falar? Porque eu acho que eu ofendi vocês aí ao fazer a pergunta para o João Manuel. Eu queria, talvez, uma vez, porque muitas vezes se fala de um nível muito alto sobre as coisas. Eu quero falar um pouco o que significa o inovar alto para a Mercedes-Benz, né? Porque aí, talvez, numa discussão prática, a gente consegue ver um pouco como isso, estas políticas influenciam nas empresas. Vamos nos automóveis, começar com os automóveis Mercedes-Benz. Até o inovar alto, nós fomos importadora, porque o mercado aqui de automóveis de luxo é um mercado pequeno, né? Sempre pagamos muito bem os impostos. Não sei se vocês sabem que, mas normalmente um automóvel de luxo pagava em torno de 70% a 80% de impostos, né? Então, o preço do automóvel de luxo não é caro aqui para o consumidor, porque as empresas ganham muito dinheiro, mas porque tem uma carga tributária muito forte embutido. Imposto de importação, ICMS, IPI, PIS/COFINS, um em cima do outro. Então, a carga tributária aqui realmente é muito caro. Então, 70% a 80%. Mas nós estávamos importando bem, crescendo, o mercado crescendo, tudo isso. De repente, para nós, veio o inovar alto, e aí, de repente, fala de hoje para amanhã, você não consegue mais importar carros. Você tem uma cota de 4.000 carros, 4.500 carros, né? Nós, com rede de concessionários, tudo implementado, crescendo. Mas você pode, fora disso, tem uma cota e depois você tem um imposto acima disso de 30% de IPI, né? Então, aí, no fundo, o nosso negócio acabou ainda, neste momento. Aí se fala, não, mas você consegue compensar isso se você começa a ter uma produção aqui interna, que não é uma produção simples, onde você tem que, na verdade, atender 8 processos produtivos. Então, não é simplesmente montar. Você tem que atender 8 processos produtivos, né? E, por isso, você tem que investir. Para nós, eu sei, porque na época eu estava na Alemanha, até na área que fez o planejamento estratégico, a gente discutia muito fortemente se a gente deveria fazer isso ou não, este investimento ou não. E chegou a um consenso por vários motivos. Brasil, o mercado na época crescendo, né? Para nós, um potencial, eu diria, em torno de 50.000 carros, né? Potencial para o futuro, então um potencial bom, né? Não exorbitante, mas um potencial bom. Então, você vai junto com este crescimento, vendo que também as concorrentes fizeram a mesma coisa, não só a Mercedes, a Audi, a BMW fizeram a mesma coisa. Ou você fica fora deste mercado e fica com 4.000 carros e tem que desinvestir no mercado. A gente tomou uma decisão depois longas discussões de investir no mercado. Isso foi em 2000 e nós entramos no Inovar, eu acho, fizemos a habilitação em 2014, fizemos 2 anos de investimento, inauguramos a fábrica em 2016, investimos 200 milhões de euros aqui, empregamos pessoas
E agora a pergunta vem, e amanhã? Vamos acabar com tudo isso? A gente pode discutir, foi certo ou errado na época? Isso é uma questão que eu aceito totalmente, esta questão realmente. Agora, a pergunta agora, o que a gente quer agora, eu acho isso também é muito importante pela confiabilidade do país, a visão que o mundo tem do Brasil, que a gente, na verdade, atende os contratos feitos e mostra uma saída. A saída, eu acho que a gente está aberto a qualquer discussão e nós gostaríamos muito de entrar no mundo liberal, porque a gente acha que isso é o caminho. Agora, a gente não acha que, depois de 2 anos, no nosso caso, a gente poderia mudar completamente as regras do jogo. Este é o nosso pleito. Agora, nós estamos totalmente dispostos. Falando rapidamente sobre o caminhão, o PSI foi crucificado. Eu acho que nós tivemos 2 momentos do PSI. O primeiro momento do PSI foi na crise mundial de finanças 2008, 2009, onde até o PSI foi, eu acho, bem aplicado. Porque o Brasil não estava, no fundo, afetado pela crise, mas teve uma crise de confiança. O PSI ajudou a recuperar, na verdade, passar por esta ponte e depois foi retirado. Foi bom. Depois ele veio de novo em 2012, se não me engano, 2012 ele veio de novo, e aí realmente internamente também falamos sempre, veio de uma maneira totalmente exagerada, né? 2,5%, quando a inflação era 7%, não faz sentido nenhum. Então isso, sem dúvida, foi uma alocação errada dos recursos para uma coisa totalmente certa. Aí a gente também sempre debateu como vamos sair disso, porque para nós é claro que tem que sair desse negócio. E aí, de novo, vem a coisa, vamos sair disso organizado. Para nós teria sido muito melhor para o setor se a gente teria começado a saída em 2013, 14, 15, 16. Aumenta cada ano 2%, até se normalizar a situação. Aí eu acho que um setor consegue ajustar isso, ou consegue administrar isso. Agora, se você vai de 2,5 para 15, aí está claro o que aconteceu, o setor para, né, totalmente. E da mesma maneira como nós tivemos uma bolha de crescimento no inovar, que não era verdadeiro, nós entramos numa crise que talvez era forte demais em relação à realidade. O nosso setor caiu 70%. Então, mais uma vez, para mim, e aí volto à história do automóvel, o que nós precisamos, nós queremos, é uma previsibilidade, um planejamento que a gente sabe o que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos para que a gente possa se programar. Se nós temos isso, a indústria ela já mostrou isso, as empresas, que eles conseguem se adaptar a esta realidade. O que a gente não pode ter é, na verdade, uma mudança radical no jogo no meio do caminho. Aí fica realmente muito difícil. E eu acho que você quer complementar, não? Acho que é um ponto menor, mas só no teu ponto anterior, como eu te comentei, se a gente pegar a indústria de autopeças, e na montadora é mais expressivo ainda, nós temos 70% da atividade em empresas estrangeiras. A alíquota de importação Mas fabricando aqui, né? Ou seja, fabricando aqui no fabricando Brasil. aqui, ou seja, hoje dentro do território brasileiro, 70% da atividade é multinacional. Temos um déficit que esse ano deve aproximar de 6 ou 7 bilhões de dólares na importação de autopeças. Não temos nenhum freio à importação. E a alíquota média efetiva, ou média não, a alíquota efetiva do nosso setor, o governo não dá esse disclosure, mas pela nossa análise, é ao redor de 4%. Ou seja, nós temos a alíquota nominal de 14, 16 e 18, mas temos tantos caminhos para importação de tantas formas que efetivo, seja no Brasil, seja na Argentina, que tem um regramento idêntico, nós temos hoje 4%. Diga-se de passagem, também um ponto que eu acho que o Tim mencionou, é bom comentar, nós temos um regime de ex-tarifário em que qualquer item não produzido no Brasil ele tem alíquota hoje simbólica. O governo decide ser 2, mas podia ser 0. Então, nós também não temos uma situação em que aquele item não produzido ele está inacessível pela alíquota de importação. Óbvio que tem outros fatores na importação, variação do câmbio, custo logístico, etc., armazenagem. Mas nós não temos, eu acho que só do teu ponto do sovieticismo eu achei um pouco exagerado, professor. A ideia é exagerar mesmo, porque algo precisa ser feito para a gente andar um pouquinho. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Sturgeon. O Brasil tem uma renda per capita que é mais ou menos um quinto da renda americana. Só que o americano tira do bolso 12 mil dólares para comprar um Corolla. O brasileiro, que é muito mais rico, né, tira 22 mil dólares.
Ou seja, esse número, essa distância, esse descompasso, claro que reflete toda a ineficiência, na verdade, do Estado brasileiro. Né? É isso, é o Estado, não é da indústria, é do Estado brasileiro. Eu acho que a indústria até gostaria de cobrar menos, porque aí venderia mais. E o brasileiro, professor, ele gosta tanto de carro quanto o americano. O americano ama carro, né? E o brasileiro também. Você já imaginou o sofrimento, a diferença dos dois? O senhor estudou o Inovar Alto e estudou a nossa indústria. Quando você olha para frente, e está claro aqui para todo mundo, inclusive para o Schimmer, né, para o IOSP, que são empresários do setor, que vocação a indústria automobilística brasileira pode desenvolver? Porque ela não vai poder ficar isolada aqui para o resto da vida. Né? Well, first of all, I'm very kind of honored to be part of this discussion. I'm neither a macroeconomist or a Brazilian, so I can only just listen. But I think, well, first of all, I'm not sure how enamored young Americans are with cars. I mean, there's a new generation, they don't even get their driver's license. They just take an Uber everywhere. Aqui também. You know? So I think this is probably happening in Brazil too. Yeah. So I'm listening to myself in Portuguese. Okay. That was really hard. So I think that if we look to the future for new mobility solutions and new technologies, then the car becomes a platform. And what we're seeing in other digital kind of worlds is that platforms are infinite. So you can have a platform and you can build something on top, and then you don't have to worry about what kind of car it is, or what kind of mobile phone, or which network it's running on. I mean, remember, we used to worry if it was 3G or GSN or whatever, and now the phones just kind of handle all that. So the car can handle it, if it's self-driving or if it's connected to a network. So I don't want to get into science fiction, but I think that the future is pretty clear, and I think there is a fetish with manufacturing, not just here in Brazil, but the world in the U.S. and the world over, is that you need to see some metal coming through the factory. Otherwise, it's not part of the economy. But what we're seeing is with services, whatever those are a big part of the economy, bigger part of here than most places. But some of those services are tradable. Some of those services require innovation. Some of those services pay high wages. They're not all just working in restaurants and et cetera. So I think the future is is unknown, and Brazil's place in the auto industry is unknown. It has to be discovered. But the way to discover that is that it needs some type of pressure, and I have a lot of sympathy for rules changing year by year. It just can't happen. They're rapidly. The countries that have taken the protection off right away, you can have the entire industry just wiped out. So in Australia, we've seen the end. So it does, but these investments are long-term and long-lived. So there's that process of adjustment. It certainly happens, and industry has shown itself to be very adaptable. They need to know the rules. So I know there's some short-term pressure right now in Brazil to make a policy by the end of the year, and I think that is really alarming, I think, to anybody who knows how this should work. But I think that to use the opportunity to have a vision for where the industry can go, and then start to kind of lay out those steps to achieve that vision is the only way forward. And I think that as pressure comes through international competition, the gradual reduction of subsidies, then the winners emerge. But it's not for me to say who the winners are. I don't think it's for anybody here to say who the winners are, except for you will say Mercedes will be the winner. Não, aqui no Brasil, esse foi outro erro cometido pelo governo anterior, que ele resolveu decidir quem era o vencedor, quem deveria ser o maior e com isso, enfim, abriu espaço para
corrupção, concentração de renda, etc. Bom, a gente não tem mais tempo. Você vai querer Eu responder? queria só fazer um comentário rápido. Pois não, tem que ser rápido, porque o nosso tempo presidente Temer aqui. esgotou. O comentário, na verdade, é uma síntese da discordância, Coé. A gente, aparentemente, este painel confirma o que eu já percebi antes, que a discordância não é de conceito e para onde ir, é de estabilidade, sequenciamento e suavidade. E nesse nível de generalidade é muito difícil de eu discordar. Evidentemente que nós gostaríamos de transitar de maneira suave. Ninguém é louco aqui. Evidentemente que nós gostaríamos primeiro de resolver todos os nossos problemas horizontais para depois expor a competição. Perdão, acho que a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, porque essa pressão que você coloca também faz o carro andar. Dito isso, e em particular para o que se refere ao Inovar Alto ou possivelmente o que virá, a política que o substituirá, eu acho que a gente tem que pensar primordialmente e levar muito a sério esse último comentário do Tim Sturgeon. Eu acho melhor nós não fazermos um substituto no açodo sem que a gente tenha uma ideia precisa do que a gente quer com isso e como transitar. Até porque, eu colocar um chapéu de servidor público aqui, o Estado brasileiro, o programa tem várias dimensões que foram consideradas ilegais no âmbito da OMC. Nós estamos recorrendo, evidentemente, nós discordamos e estamos recorrendo, mas fato é que foram consideradas ilegais. Se parte da transição é continuar com algo ilegal, eu acho que a gente precisa reconsiderar. A gente vai precisar de outros instrumentos, e instrumentos que sejam menos protecionistas, mas para tentar não dar essa virada. Dito tudo isso, eu entendo que o timing, no caso da Mercedes, foi particularmente infeliz. Não só da Mercedes. De outros também. Tem a BMW, tem a Audi, tem a Red Bull, eu poderia citar outros nomes, é a mesma coisa. Eu concordo com a estabilidade, transitar de maneira suave, só não pode ser estabilidade. Tem um trade-off entre estabilidade e más políticas aqui. A gente vai ter que ir em algum lugar no meio. O nosso tempo esgotou, mas eu fui orientado aqui a selecionar 2 perguntas da plateia. E eu vou ter que tirar o óculos, porque a velhice é um horror. Mas essa pergunta é do Américo Figueiredo, que é professor do MBA aqui do INSPER, né? A pergunta é ao Schimmer. Ele pergunta o seguinte: como a robótica e a inteligência artificial nos próximos 5 anos vão impactar o nível de empregos na indústria automobilística brasileira? Eu não posso falar isso numericamente, mas eles vão ter um impacto, né? Isso é claro. É lógico, nós estamos agora, a Mercedes, hoje, estamos fazendo e mostra a confiança que nós temos no país, uma fase de investimento de mais do que 2 bilhões de reais neste momento, onde uma parte nós estamos investindo em novas fábricas, onde, logicamente, a robotização é parte desse negócio. Agora, a produtividade é uma coisa que na nossa indústria ela acontece automaticamente, porque a nossa concorrência é muito forte. Então, nós temos uma corrida por redução de custo diária, o Jean sabe disso. Então, realmente, diariamente, nós temos que ir e qualquer chance que nós temos. Agora, logicamente, a gente quer compensar isso com crescimento, né? Logicamente, com trabalhos melhores, né? Agora, a equação, se isso vai dar certo ou não, eu acho que nesta nova fase, nesta nova revolução industrial, hoje é muito incerto. No passado, as últimas, eu acho, revoluções industriais sempre mostraram que no final saiu mais. Agora, esta vez nós não sabemos se isso vai ser. Agora, que já está aplicado no Brasil, já está. E eu acho que o avanço, porque senão a gente não é competitivo internacionalmente e o nosso objetivo é ser competitivo internacionalmente. Bom, só vai dar para fazer mais uma pergunta. As outras eu vou encaminhar aos integrantes da mesa. Essa é para você, Samuel. Você vai adorar. É do Marcos Faria. A pergunta é a seguinte: os professores Bresser Pereira e Gonzaga Beluso defendem um novo projeto de desenvolvimento para o país,
amparado através de substituição de importação e com compras governamentais nos setores de saúde, química fina, defesa, petróleo, gás, aí tem etc. aqui, então tem outros setores. Então, ele não endereçou a ninguém essa pergunta, eu resolvi endereçar a você, Samuel. Você falou pouco. É o seguinte, então, ele pede para que você comente essa proposta. Ou seja, por que o Brasil agora, então, voltaria a reeditar o modelo de substituição de importação, que até funcionou, né, num dado momento, nos anos 70, funcionou no sentido de criar uma indústria no país, mas depois, enfim, não funcionou, né? Depois ele criou inflação e o Estado brasileiro quebrou, etc. Bom, então ele gostaria que você comentasse isso, inclusive em relação ao controle da taxa de câmbio, ou seja, enfim, por favor. Eu acho que só há um problema na questão que foi formulada, que é o adjetivo novo, né? Esse modelo é das coisas mais antigas que existe no Brasil. É um modelo que, de certa forma, a gente começou a adotar de maneira não tão intencional nos anos 30 e que, no pós-guerra, passou a ser uma política explícita. A gente tem essa sensação que o modelo foi bem sucedido, porque se acredita que esse período foi um período de grande crescimento. Evidentemente, a gente sempre reduz, minimiza o enorme desequilíbrio social que foi produzido nesse período, né? Gastos em educação e em saúde muito baixos. E eu acho que a gente superestima muito o crescimento do PIB. Primeiro, porque, quando a gente calcula o PIB por trabalhador, o sucesso do modelo nacional desenvolvimentista é bem menor do que as pessoas acreditam. E eu acho que tem uma tendência recente na história econômica, que é repensar o período anterior, o período da República Velha. Eu acho que a gente está descobrindo que, no período da República Velha, o crescimento econômico foi bem maior do que se imaginava e, provavelmente, o crescimento econômico no período posterior vai ser recalculado para baixo. Então, acho que nem talvez esse enorme impacto de crescimento tenha ocorrido da forma como as pessoas pensam. Eu acho que o que está por trás desse pensamento é um pensamento antigo que foi contestado com os números muito claros pelo João Manuel. Essa ideia que desenvolvimento econômico é especialização produtiva. É a ideia que um país é rico em função do que ele produz. Eu acho que hoje a gente tem na academia um conjunto de evidências muito fortes que crescimento econômico, primeiro, é ganho de produtividade, e por trás da produtividade, essencialmente, a gente tem boas instituições. Crescimento econômico é um fenômeno institucional. E o que você produz, quase sempre, é consequência de boas instituições. Evidentemente, há alguns casos em que uma intervenção direta do Estado para estimular alguma indústria faz todo sentido. Em geral, esses casos estão associados a pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, que são, de fato, atividades que o retorno privado é menor do que o retorno social. Mas esse intervencionismo, esse modelo, ele sempre deu errado, né? É estranho que a gente... Aliás, é estranho o Bresser defender isso depois que nós, nos últimos 10 anos, nós tentamos fazer exatamente isso e os resultados deram muito errados. E nós já tínhamos tentado fazer isso nos anos 70, no período militar. Né? Esse é um caso engraçado em que esquerda e direita meio que se encontram, têm visões de mundo com relação ao que é o desenvolvimento econômico muito parecido. Então, acho que só tem uma nota triste, que é a dificuldade que a nossa intelectualidade tem de aprender com os fatos, né? Isso é meio surpreendente. Tem uma coisa que o Samuel fala que me marcou bastante, eu repito sempre que eu posso. Em 1953, o Brasil teve um grande movimento popular para o petróleo é nosso. Vamos tirar os americanos disso. O americano não quer que a gente explore petróleo. E a campanha subsequente foi: vamos criar a Petrobras, né, estatal,
Bom, na época, não tinha ninguém na rua protestando pelo fato de que só 25% das crianças estavam na escola. Esse tema, aliás, não emociona os brasileiros. No nível médio, na escola secundária, só tem 50% das crianças matriculadas. O motivo, Cristiano, é que a gente na América Latina, acho que isso é bem comum, asiático não é assim, mas latino-americano pensa assim. A gente acha que o subdesenvolvimento é causado por exploração do resto do mundo. A gente acha que a gente é pobre porque algum agente externo, de alguma forma, nos explora. Essa narrativa é muito poderosa. E, evidentemente, o petróleo é nosso é uma história que vai ao encontro dessa narrativa. Os gringos vêm aqui, vão roubar nosso recurso. Enquanto colocar a criança na escola e fazer criança aprender, porque colocar na escola, finalmente, depois de várias décadas, a gente, graças a Deus, hoje consegue, superamos esse problema, mas nós temos ainda um problema no ensino básico, dramático, no ensino básico. que a gente Mas no ensino médio, não. a gente coloca na escola, no fundamental, mas a gente não consegue fazer as crianças aprenderem. Esse é o problema nosso. Certamente, subdesenvolvimento está muito mais associado à incapacidade que nós temos de fazer com que as crianças aprendam na escola do que petróleo é nosso, indústria naval, esse tipo de coisa. Mas é interessante que essa narrativa ela cola, porque qualquer narrativa em que a gente joga a culpa em algum agente externo poderoso é uma narrativa atraente. Os adolescentes pensam assim. O pessoal da Vila Madalena pensa assim. Em geral, tem pessoas que não envelhecem, e com 80 anos continuam repetindo as mesmas coisas. Bom, eu queria agradecer a todos. O nosso painel está encerrado ali por ordem dela, ali, ó. Obrigada a todos os participantes, em nome do INSPER e do Banco Mundial. Peço que se retirem, por favor. E, para encerrar o nosso evento, eu convido o senhor Martin Reiser e Marcos Lisboa para falarem brevemente e darmos como encerrado. Quer ficar aqui? Eu estou negociando com o Igor Calvo. Já tenho a impressão que a gente já passou na parte informal, então não vou tentar encerrar de uma maneira muito formal aqui. Só me chamou a atenção algumas das palavras ditas ao lado do dia de hoje. Uma delas do Piero Ghezzi, com a permissão explícita dele, eu vou mais uma vez cotar ele. Ele falou: o Brasil, de verdade, tem a base institucional para ser uma economia de alta renda. São as políticas que dão errado. Do outro lado, a gente tem estudado muito o problema do middle income trap, de países que não conseguem chegar à alta renda por falta da base institucional. Então, isso me deu a pensar que talvez seja mais fácil pelo Brasil de superar o desafio da produtividade do que para muitos outros países que ainda não estão construindo a sua base institucional. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E o segundo é o que foi discutido muito. Se precisar de uma política... Bom, primeiro, a maioria dos desafios são desafios horizontais, precisa de uma abordagem horizontal, mas se você vai querer uma política focada, vertical, então faz ela focada, não faz tudo, faz menos, mas faz melhor. Eu acho que isso são as conclusões que eu trago desse debate muito estimulador. Queria agradecer a todos os panelistas, eu achei o nível das discussões muito alto, como deveria ser aqui no INSPER. Agradeço mais uma vez o Marcos pelo convite e queria desejar a todos um excelente dia. Obrigado. Marcos. Bom, manhã foi longa, quero agradecer a todos. Acho que o debate, talvez tenhamos conseguido e dar um passo além da polarização que trivializa a discussão. Quer dizer, não é ser contra ou a favor política industrial, contra ou a favor da indústria, mas de que formas políticas podem ser mais eficazes para garantir o desenvolvimento sustentável dos setores, da economia. Acho que, infelizmente,
né, e o Felipe tem razão nisso, nós estamos aqui vivendo, né, as consequências de um fracasso. Né, e esse fracasso é custoso. Né, empresas apostaram nesse fracasso, né, um modelo absolutamente incompetente foi desenvolvido, que não para de pé. Né, e agora, como é que a gente faz para desarmar? Né? Como é que nós fazemos uma transição? E João Manuel tem toda a razão, uma transição difícil, até porque existem questões legais envolvidas. Né? Não é o único exemplo, nós temos outros exemplos como esse em diversos setores. Né? Que, pelo menos dessa vez, temos aprendido que política para desenvolvimento não é tão simples assim. Né? O país desperdiçou uma quantidade imensa de recursos. O setor privado apostou em políticas que se revelaram fracassadas. Poderíamos ter feito estradas, portos, poderíamos ter melhorado a educação, a qualidade da política pública. Ao invés disso, resolvemos, mais uma vez, pela terceira vez, repetir com a competência usual políticas que tantas vezes já fracassaram. Perdemos uma oportunidade. Bom, que pelo menos tenha sido a última vez. Obrigado.